exemplo, nós temos ali o exemplo do acidente de Goiânia, né? Que aquela fonte de césio, ele continuava emitindo a radiação, né? Emitindo aquela radiação e sem parar, né? E contaminou várias pessoas diante disso, né? Então os materiais radiativos eles são naturais ou produzidos artificialmente, né? O que quer dizer isso daí? Natural é encontrado na natureza e os produzidos artificialmente são aqueles usados em usinas, né? Que são materiais encontrados na natureza que eles refinam, né? Refinam para que eles possam estar emitindo radiação, tá bom? E outro ponto aí que tá aí que eu tô falando, eles emitem radiação continuamente, né? Então, ou seja, eles não são desligados quando tiram da tomada, igual os equipamentos emissores de radiação, tá bom? Raio-X, o que é raio-X? Então, raio-X são o quê? Forma de energia eletromagnética, né? De comprimento de onda muito curto, né? Então, ou seja, geralmente a radiação, quando ela vai em linha reta assim, ela não tem comprimento de onda. Então a radiação, quanto mais o comprimento de onda assim é curto, mais radiação, mais potente a radiação é, né? Então se ela for mais ou menos assim, não vai ter efeito. Se for assim, já começa a ter um pouquinho de radiação. Se ela for assim, ela é mais radioativa, tá bom? As propriedades do raio-x, né? Então vamos lá falar de novo. Primeiro ponto, são produzidos através de elétrons acelerados, né? Então, vocês lembram, né, que a gente foi lá no hospital, a professora Lúcia mostrou para vocês, eu falei para vocês, né, falamos várias vezes sobre isso, que quando a gente bate o raio-x, né, os elétrons são chocados do anodo, né, em direção, desculpa, né, são chocados em direção do catodo em direção ao anodo, né? Então os elétrons são acelerados. Quando bate no anodo giratório lá, que é produzido o raio-x, né? Segundo ponto, atravessa objetos. Isso é óbvio, né? Que né, a gente só faz o raio-x porque o raio-x atravessa a pessoa, né? Eu falei para vocês isso na sala. São absorvidos, né? Pelo objeto que atravessa. A gente tem aqui, ó, pelo objeto que atravessa. Por isso que a gente tem o raio-x. Eu expliquei para vocês na sala que, por exemplo, quando não recebe muita radiação fica branca, quando recebe muita radiação fica preta, tem os tons de cinza, né? Eu falei isso aí na sala para vocês, né? Produzem radiação, aqui ó, produzem radiação, tá saindo do lugar aqui. Produzem radiação secundárias em todos os corpos que atravessam, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tem que estar sempre prestando atenção, né? Porque eles podem emitir radiação secundária. Propagam-se em linhas retas, né? Então, ou seja, quando a gente bate o raio-x, vai ter aquela radiação que vai reta no paciente, tá? Que é essa daqui, ó, em linha reta. O nome dessa radiação que vai em linha reta, tá? Que vai em linha reta, ela é chamada de feixe útil, tá? Então, ou seja, é aquela radiação que vai no paciente direto, tá? E essa radiação secundária aqui que a gente está falando aqui, que espalha a radiação, né, na sala, ela tem esse nome aqui, radiação secundária, ou espalhamento Compton, né, que a gente vai falar mais na frente, tá? Fazem florescer certos sais metálicos, depois a gente vai falar mais sobre isso. E aqui, mais uma vez, está escrito aqui, ó, exerce efeito biológico, né? Então a gente tem que substituir esse exerce para que podem exercer efeitos biológicos, tá bom? A gente tem aqui, ó, falando aqui, eu vou falar por alto para vocês. A gente produz raio-x de duas maneiras, tá? Radiação de friamento e 2, radiação característica, tá? Geralmente essa radiação de friamento é o que ocorre, geralmente não, essa radiação de friamento ocorre nos aparelhos de raio-x, mamografia, tomografia, tá? E a radiação característica geralmente ocorre nos materiais naturais. O que vai importar para a gente nesse primeiro momento é a radiação de friamento, que também é chamada de Brestalung, né? Tem aqui escrito aqui, tá? Então a radiação friamento nada mais é do que aquilo que eu falei para vocês da agorinha, né? A gente vai pegar os elétrons, eles vão se descolar do catodo e eles vão ser empurrados em velocidade em direção ao anodo. Quando eles chegam lá em direção ao anodo,
isso vai emitir 99% calor e 1% raio-x. Por isso que a sala de radiologia, obviamente, tem que estar com o ar-condicionado funcionando, tem que estar frio, tá? Porque o aparelho esquenta muito. E se não tiver como esfriar esse aparelho, né, o aparelho pode acabar pifando, tá? Então, se perguntarem, vocês verem em concurso ou algo assim, qual tipo de produção de raio-x nos aparelhos, né, de radiodiagnóstico, já sabe que é radiação de freamento ou Brestlalung, né? Geralmente eles põem o nome aqui, Brestlalung, né, em vez de radiação de freamento, tá? Então, que é esse processo que eu falo para vocês. É os elétrons saindo do cátodo em direção ao anodo, né? E chega lá nesse anodo, é liberado 99% calor e 1% raio-x.